E aí, tudo bem? Prazer, sou o Lucas Eu sou a Luana. e a gente está aqui a convite do Joalhe Global para falar um pouco mais sobre a nossa trajetória, a nossa vivência, tanto no nosso relacionamento, acho que também como vida, que o Joalhe faz parte, né? E para mim faz parte desde cedo, que eu entrei no Joalhe com 6 anos, quando nem podia entrar com 6, mas já estava lá incomodando a Vanessa e todo mundo, então hoje eu tô com 27, então já faz um tempinho que eu tô no Joalhe, então conheço um pouco e já vivi muita coisa aqui dentro desse ministério maravilhoso aqui. Já eu entrei no ministério com 7 anos, fiquei até os 10. Depois eu e minha família, a gente precisou mudar de cidade, etc. Voltei com 14 anos e tô até hoje. Também é um tempinho, hoje eu tenho 26. E, enfim, participar dessa trajetória traz muitos ensinamentos. E nesse meio tempo a gente teve o privilégio, né, de ser orientado, liderado, ter experiência com Deus e também de se conhecer, né? É verdade. Então, hoje eu sou líder do Júnior 1, né, na sede. Eu sou líder da comunicação, do projeto de comunicação dos adolescentes na sede também. E a gente tá junto, enfim, casado vai fazer 2 anos. Mas, na verdade, a gente se conheceu no Joade, mas a gente só foi pensar em talvez ficar junto um tempo depois disso. É isso que a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Bom, e para começar, a gente, acho que uma semana ou 15 dias antes da gente casar, a gente vendo algumas fotos, era aniversário do Joad, e postaram uma foto que lá no fundo aparecia, vou botar a foto aqui, ó, mas aparecia eu e a Luana quando a gente tava no Júnior 1. E a gente não sabia, não fazia ideia que a gente tinha feito o Júnior 1 junto. E foi muito importante para nós isso, porque querendo ou não, foi antes do nosso casamento, uma semana antes do nosso casamento, a gente vê uma foto daquela, a gente começa a prestar atenção de como Deus vai fazendo as coisas, né, muito além do que a gente imagina. Até porque a gente passou todo o projeto, todo o projeto Joad, sem se falar direito, né? Sem vivenciar. A Luana fazia parte do teatro nos adolescentes, eu fazia parte da banda, então a gente nunca teve muito convívio, assim, né? Na época de adolescentes, a gente Bem pouco. só viveu, assim, o projeto e a gente foi realmente se conhecer, de conversar, depois, quando a gente estava na liderança, cada um na sua liderança. Então, a gente passou Júnior 1, Júnior 2, adolescentes normalmente. Então, nos adolescentes a gente aprendeu sobre o pacto de honra, né? A gente entendeu como é que funcionava, então a gente realmente teve uma sorte muito grande que a gente teve os líderes que ensinaram isso para nós e a gente acabou realmente conseguindo viver o Joad como ele deve ser vivido, né? Através dos projetos, através dessas coisas, a gente conseguiu dar esse foco de ensinar também os outros junto com isso, vivenciar esses momentos como Joad e não prestando, fazendo zoinho, né? Fazendo aquelas coisas. Porém depende, né? Porém depende. Tiveram. Não entre nós, mas Exato. envolvendo terceiros. Claro, tem sempre, né, a questão da adolescência ali, do trova um, trova outro, mas nada que uma puxada de orelha, uma chamada de atenção, uma instrução baseada ali na palavra, né, enfim, não trouxesse a gente pro caminho de novo e até que a gente realmente abre os olhos, não, a gente, né, entende de fato a ideia do pacto de honra, o que está por trás daquilo ali e toma um posicionamento de realmente se organizar na vida, né? E se organizar na vida com Deus, principalmente, para poder daí esperar ou investir em alguém no futuro no tempo certo, na idade certa, quando as coisas já estão um pouquinho mais estáveis, né? Então, tanto o Lucas quanto eu, a gente teve lá os zoinhos, os deslizes, mas no fim das contas, né, a gente foi muito bem instruído, podemos assim dizer, e pôde então tomar essa decisão de se reorganizar. E logo depois acho que foi que o Lucas saiu do Joad, então a gente acabou se envolvendo no mesmo grupo de amigos. E foi aí que a gente começou a se conhecer melhor, enfim, sem pretensão alguma, 0%, né? A gente até falava que o Lucas falava que quando a gente fazia janta, etc, lá em casa, minha mãe dizia, eu vou te colocar na lista de pretendentes pra Luana. Ele dizia, me coloca como último da lista. Que eu não quero. E, enfim, a gente foi desenvolvendo uma amizade muito bacana. E até que um dia a gente percebeu que algumas coisas que a gente fazia no grande grupo, o grande grupo não gostava, mas eu e ele a gente gostava de fazer. E a gente começou a fazer algumas coisas juntos.
Ainda sem pretensão alguma, até que eu comecei a desconfiar que alguma coisa estava errada, né? Alguma coisa não estava batendo. É verdade. Mas um ponto interessante nessa história, antes, como a Luana falou ali nos zoinhos e nas coisas da adolescência, a gente sabe como é que funciona a adolescência, né? Todo mundo sabe como é que é. Então, eu tinha alguns ensinamentos antigos sobre o pacto de honra, na minha visão. Então, eu imaginava e via que tá beijando. O pacto de honra era eu não beijar na boca até os 17, né? E com os zoinhos e coisas, eu lembro que o Diego chegou pra mim e falou assim: meu, e aí? Tá rateando? Eu falei: meu, eu não tô fazendo nada de errado. Tô só aqui, ó, zoinho. O Diego falou: cara, tu tá quebrando o pacto de honra. E daí eu comecei a ter uma nova visão e um novo ensino um pouco mais velho dentro dos adolescentes sobre como era o pacto de honra realmente. Então foi um momento onde eu falei: tá, então peraí, se eu tô fazendo errado aqui, deixa eu me ajustar. Então, obviamente, teve a liderança ajudando a gente, fazendo essas coisas. Mas quando eu saí do Joad, eu saí já assim: ó, tá, olha só, não quero nada. Porque eu ouvi os meus líderes falar: olha só, tu é muito jovem ainda com 17. Não quer dizer que com 17 tu sai do Joad e tu tá pronto para formar uma família, né? Mas então com 17 anos, ali com 18 mais ou menos, na verdade, eu falei: tá, olha só, não quero saber disso. Eu quero aprender mais de Deus, eu quero trabalhar, eu quero estudar e eu quero viver isso. E foi nesse meio tempo que eu e a Luana a gente se conheceu. Então a gente começou a conviver junto, mas sem querer ter um relacionamento. A gente foi realmente vivendo. A gente criou primeiramente um relacionamento de amizade muito forte. E a gente sempre brinca que eu e a Luana, realmente, antes da gente começar a gostar um do outro, a gente foi muito amigo. Então a Luana falava as coisas que aconteceu com ela, eu conversava as coisas que aconteciam. Então a gente sempre se conheceu realmente porque a gente nunca pensou em nada. A gente sabe que às vezes no relacionamento, quando a gente quero fazer zoinho quando na adolescência, né? Aquela pessoa é legal. Eu tento me enquadrar no que aquela pessoa gosta, então eu fico criando uma máscara minha, né? Pô, ela gosta de tal louvor. Então eu vou começar a cantar o louvor perto dela pra ver, pra criar vínculo, essas coisas. Então a gente começa a criar essas máscaras, né? E com a gente foi diferente, porque realmente a gente não tinha aquilo. Então eu não conseguia mentir pra Luana que eu gostava de tal coisa, porque eu já tinha falado que eu já gostava de algo. Então foi muito natural, assim, como a gente foi convivendo e conversando, sabe? Então, voltando ali à adolescência, foi muito importante essa parte de conversar e ter líderes que conseguissem nos ajudar de falar: olha só, tu terminou o programa, tá tudo certo, completou o pacto de honra, mas pensa bem, vive agora. E uma coisa que eu sempre falo com todo mundo que conversa com a gente, eu digo: ó, tá saindo do Joad agora, meu, não te preocupa com essas coisas agora. É que tu tem que pensar no que tu quer investir teu tempo, né? Tu é recém num processo de início de vida, assim, e daí tu vai investir teu tempo em agradar outra pessoa, tu vai investir teu tempo na tua formação, tu vai investir teu tempo no teu relacionamento com Deus, né? Vai de cada um, mas tem que ter esse ponderamento, né? Exato, e uma coisa também, esse tempo dos 18 anos até os 22 por aí, que foi o tempo onde eu fiquei nesse ato sem, eu não pensava, não procurava ninguém, eu só estudava e trabalhava, foi o tempo onde eu consegui fazer uma evolução muito grande no meu trabalho. Então, hoje eu consigo viver saudável justamente por causa desse tempo que eu tive, de preparo. A Luana também dá para falar um pouco de como foi, né, quando saiu, mas teve todo o lance da faculdade, do estudo, de como isso foi importante também. Então, assim, esse momento não é um momento onde a gente fala que não, olha só, não fica procurando ninguém porque tu é muito jovem. Não é só por isso, é porque é um momento que tu tem para estudar, baixar a cabeça. É um momento que ainda tem teus pais de apoio ali, tu tem a casa de apoio, então tem uma casa para cuidar também, então tu pega teu dinheiro, se tu começa a trabalhar cedo, o dinheiro é só pra ti, tu não tem gastos, tu não tem contas pra pagar, sabe? Então é um momento de investimento, né? Eu digo que é um momento que a gente fica ali, 5 anos, entre aspas, estudando, sofrendo, mas depois que ganha ali 20 anos depois de uma plena paz, assim, sabe? De conseguir fazer e saber o que tu tá fazendo. Então a gente aprende muito na igreja sobre os fundamentos. Eu acho que esse momento pós-Joad é um momento muito bom de fundamentos também, né? Porque é um momento que tu tem a oportunidade de sair do Joad, eu posso fazer o curso, eu posso retribuir o que foi feito para mim também, eu posso vivenciar isso também como liderança, e é um momento muito legal, né? Tu ser estagiário, é muito legal tu ser estagiário Mas, por muito tempo, assim, mas é verdade. Mas para quem também não se enquadra na liderança do ministério, tu pode servir em outras áreas da igreja sem problema nenhum, e poder realmente dedicar naquilo, e daqui a pouco, sem querer, tu acaba encontrando inclusive alguém que serve contigo, que daí é melhor ainda. Porque normalmente, se a pessoa ela é disposta a servir, se ela trata bem os pais e ela tem o mínimo interesse de ser alguém na vida, bom, já é meio caminho andado, né? Então,
É mais ou menos por aí. Bom, aí teve um dia que foi, acho que depois que a gente saiu, né? Passou uns dias ali depois que a gente tinha saído pra fazer um negócio, só eu e o Lucas. E aí ficou uma situação meio esquisita, assim, que sabe aquilo, tipo assim, será que tá acontecendo alguma coisa? Será que não tá? E eu liguei pra ele, sei lá que horas da noite, aleatório, e disse, tá, e aí, o que tá acontecendo? E aí foi que surgiu a fala do tipo, que havia um interesse, mas que não forçaríamos a barra em nada e iríamos esperar ver o que ia acontecer dali pra frente. E aí acho que foi um mês depois, né? Praticamente a gente já meio que começou a namorar. E a gente não saiu espalhando pro mundo que a gente tava junto. Porque de qualquer forma a gente se conhecia, mas a gente tava num outro processo de conhecimento que seria um namoro, né? E aí a gente conversou basicamente com os nossos pais, com a liderança, e vivemos ali por uns quase 2 anos, eu acho que deu a sorte ou o azar ali de pegar a pandemia também, então a gente ficou um pouco mais recluso para nos auxiliar ali nessa questão e foi mantendo o namoro desse jeito até que a gente começou a voltar para as atividades mais normalmente, enfim, e aparecer juntos. Mas era muito engraçado porque como o pessoal já nos via juntos antes, e aí chegavam assim e diziam, mas tu tá com o Lucas? Porque não parecia assim que tinha mudado grandes coisas, né? É verdade. E aí foi que a gente foi desenvolvendo esse relacionamento e pensando, né, conversando a respeito do futuro, o que cada um queria da vida. O Lucas trabalha com vídeo, eu tô na finaleira da faculdade de medicina e quando a gente começou a ficar junto, eu tava recém entrando na faculdade, então tipo, era todo um processo mas se eu passar no vestibular lá, não sei aonde tu iria comigo, porque se depois eu me formo e quiser trabalhar lá do outro lado do mundo, tu vai ir comigo, né? Da mesma forma, o trabalho dele é bem versátil nesse sentido, então de alinhar os propósitos na vida familiar, na vida profissional e na vida espiritual também, né? Se a gente tinha os mesmos princípios de fé, se a gente servia nas mesmas formas, se a gente se alinhava com a visão da igreja que a gente estava os dois juntos, né? Todas essas questões que a gente também foi sendo orientado a buscar e esclarecer para que depois a gente tivesse dessa forma fundamentando, né, o nosso relacionamento de uma forma correta. E claro que em alguns momentos foi difícil, em alguns momentos a gente também errou, né? A gente também pisou na bola, mas aos poucos a gente foi se organizando, se alinhando para que as coisas voltassem para aquilo que era a vontade de Deus. E aí teve um período que eu morava com os meus pais, o Lucas morava sozinho já. E aí eu comentei com a minha mãe que a próxima vez que eu me mudasse, minha mãe gosta muito de se mudar, que a próxima vez que eu me mudasse seria pra casa do Lucas, que eu não queria mais ficar pipocando de casa em casa do jeito que a gente fazia. Nem era tanto pipocando assim, mas acontecia bastante. E aí ocorreu uma situação em que a minha mãe disse, a gente vai precisar se mudar. Daqui um mês. Daqui 1 mês e pouco, 2, a gente já tá procurando alguma coisa pra se mudar. E aí eu disse, cheguei pro Lucas e disse, a gente vai ter que morar junto. E pra gente fazer isso existe um passo importante, né? Que se chama casamento. E aí, entre outras coisas para alinhar, né? Questão financeira, etc. Eu não tenho renda, porque eu sou uma mera estudante, por enquanto. Mas, e aí, né, encaixar todos os meus custos de vida no orçamento dele, toda essa situação, organizar essa parte. E a gente já fazia isso um pouco antes, na verdade, né? Tem um ponto interessante nessa parte que nem a Luana falou, quando eu tiver que me mudar de novo, eu vou me mudar pra casa do Lucas, a gente vai casar e etc. Mas isso não aconteceu do nada, e do nada a gente casou. A gente fazia 1 ano e meio atrás, quando a gente começou a namorar, a gente já tava com o intuito de casar, obviamente. Então a gente já vivia isso. Então, 1 ano e meio atrás, antes da gente casar, a gente já pegou uma planilha e tudo que eu gastava, eu colocava na planilha, e tudo que a Luana gastava, ela colocava na planilha também. Porque o nosso pensamento era, pra gente casar, a gente tem que, né, conseguir nos sustentar. Então, como a Luana não trabalha por causa que estuda, eu tinha que conseguir dar conta dos dois. Então a gente começou, desse jeito que tá, ainda a gente não consegue. Então a gente foi indo. Então assim, quando chegou a oportunidade de a gente conseguir casar, a gente já estava preparado financeiramente, porque a gente olhou a nossa planilha e falou, a gente consegue, a gente tá organizado para isso.
Isso aí fecha as contas aqui. Como a Luana falou, já morava sozinha, a gente já tinha a nossa casa, no caso, para vir. Então, já tinha mobília, já tinha tudo. Os dois já sabiam o que queriam fazer, eu já trabalhava, fazia alguns anos já no mesmo emprego. A Luana também já tinha passado na faculdade de medicina, já estava no meio do curso, bem dizer. Então, assim, quando chegou a oportunidade, e a gente diz oportunidade porque foi quando né, aconteceu, mas a gente estava muito preparado, a gente estava muito tranquilo para fazer. Muito preparado a gente nunca tá, né? A gente tava preparado. Mas a gente estava preparado, a gente tinha tudo para casar, entre aspas, né? Quase tudo, só faltava o financeiro do casamento, né? Tem esse ponto, mas é outra história, para casar, no caso, né? Mas a gente... é muito importante, a gente gosta de comentar quando perguntam pra gente também. A gente simplesmente não só, vou namorar, ver o que dá, e daí quando cansar eu vou casar. Não, a gente se preparou, e muito disso a gente se preparou não por causa da gente, mas por causa que a gente foi ensinado a isso, né? A gente fala que a gente saiu do Joad, mas os líderes que estavam lá no Joad quando a gente era adolescente continuaram nossos mentores. Então a gente tinha os mentores que a gente podia perguntar, a gente tinha o líder que a gente podia falar pra ele, falar, olha só, tá acontecendo tal coisa, como é que a gente faz isso? Tá acontecendo tal coisa, como é que faz? Então assim, todo o processo do Pacto de Honra, ele foi para ensinar a gente no Joad, e a gente continuou aplicando ele depois do Joad, né? Porque a gente começou a namorar, a gente tinha o quê? 22? Por aí. Eu tinha 20, tu 22. 22 anos a gente tinha. Então, tipo assim, já tinha passado um tempo dos 17, né? Já tinha ali os 5 anos depois. Não foi logo que saiu. Então, esse processo do casamento, a gente tinha esse pensamento já de, tipo, legal, a gente pode casar agora, a gente tem como, e Deus foi empurrando a gente. Literalmente empurrando, porque foi acontecendo. Tava naquela, tipo, um dia a gente vai casar, até que veio essa situação que, tipo assim, tá ok, então a gente vai se organizar pra casar esse ano ainda. E aí, enfim, a gente conversou com os nossos líderes também, e alinhou pra, a gente vai casar no civil, e aí no início do ano que vem a gente se organiza, então, a parte financeira pra fazer a cerimônia do jeito que a gente queria, né? E aí a gente foi no cartório pra organizar a data, enfim, isso já era segundo semestre pro final do ano. E não tinha mais data nos dias que a gente podia e queria, assim. Eu ia ter uma viagem pra fazer também, e aí não fechava. E aí a gente conseguiu, Deus foi tão louco que ele, tipo assim, conseguiu um horário extra no cartório antes dele abrir, pra gente poder casar no dia que a gente queria. No dia que eu voltava, no dia seguinte da minha volta de viagem, o Lucas me pediu em casamento, no caso, oficialmente, uma semana antes. A gente já sabia, né? Mas o pedido mesmo, noivado, ele aconteceu uma semana antes. Deu nem tempo de usar direito a divisa de noivado. É verdade. Né? Mas Deus foi alinhando para que as coisas acontecessem exatamente, eu creio que no tempo dele, né? Porque se dependesse da gente, a gente já tá enrolando por mais um tempo, assim, né? Ainda mais que eu tinha aquela coisa tipo, quem sabe a gente casa depois que eu me formar, né? E a gente se casou quase 2 anos antes da minha formatura. E aí, à medida que a gente se posicionou, as coisas foram acontecendo também. Tanto que a gente começou a ser abençoado muito na questão da cerimônia, a gente achou os passos do jeito que a gente queria, a gente achou... As coisas foram simplesmente colaborando, corroborando para que tudo acontecesse da forma que a gente sonhava, assim, né, de certa forma. Então, à medida que a gente foi vivendo, entregando, as coisas foram florescendo. E aí a gente tem um versículo que a gente usou no nosso casamento, que eu acho que é um dos que rege, assim, a nossa vida conjugal, digamos assim, que é eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Pode o Lucas plantar, eu regar, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Se a gente fizer só pelas nossas mãos, as coisas podem até acontecer. Mas ou vai faltar alguma coisa, ou vai ser, tipo, triplicamente trabalhoso, sabe? Não que não seja trabalhoso, né? Mas enfim, deu pra entender. Exato, e faz sentido também para aquela questão que a gente conversou de que Paulo plantou, Apolo regou, não sei a ordem, mas é isso daí mais ou menos. E de que quando Deus deu o crescimento, os dois já tinham feito o papel deles também. De continuar e fazendo a vontade de Deus. E uma coisa interessante também é que, desde que a gente saiu do Joad, a gente continuou no Joad, né? A gente continuou como líder. Até hoje a gente é líder, então a gente não parou, foi seguindo esse ciclo. Então, como a Luana falou, todos os processos que foram acontecendo pra gente casar foram processos de muita paz. Onde as coisas aconteceram muito naturalmente. Então a gente vê a mão de Deus exatamente nisso, acho.
A gente conseguir ver que Deus tá junto porque havia paz nas coisas quando a gente ia paz de fazer. espírito, né? Exato, e as coisas aconteciam, era tipo, eu queria muito que acontecesse de tal jeito, pum, acontecia de tal jeito, sabe? Aí ia ser muito legal se acontecesse tal coisa, acontecia tal coisa. Então, uma coisa do tempo, né? O tempo sempre pegou muito a gente, né? Como a gente vive muito na Campa Verão, essas coisas, o tempo, o clima sempre é uma chave, né? E o Diego sempre ensina a gente lá que as melhores coisas que a gente teve de presença de Deus, assim, foi o momento, tipo, a gente tá lá no vale e falar, Deus podia abrir o céu aqui e ver umas estrelas pra gente olhar, pum, estrelas no céu. Então, uma coisa que a gente queria também, a gente, Deus, esse casamento também é pra ti, então a gente quer ter um tempo lindo, assim, um dia ensolarado, dito e feito, um dia lindo, uma noite que não foi fria, não foi quente, foi no temperatura perfeita, então foi tudo em paz as coisas, sabe? Então, a gente fica muito feliz de poder saber, porque a gente também tem paz de que Deus quis isso e a gente está vivendo o que Ele também quer para as nossas vidas, sabe? Tudo isso do jeito dele e daqui pra frente agora a gente também segue como a gente seguiu antes, né? Fazendo a vontade dele, esperando os próximos passos, assim, querendo ou não dizer, do que a gente vai viver aqui, né? Isso não significa que a gente vive na Disney, né? Isso é verdade. Nem sempre a gente tem o privilégio ainda, eu digo, de que a gente continua sendo muito amigo, então acaba que a convivência fica mais tranquila, a troca de ideia, a discussão sobre contrapontos, né? Que a gente não precisa concordar com absolutamente todo um com o outro. Mas dentro dos desafios também a gente tem que saber em quem a gente vai buscar a solução, orientação, né? E ter essa certeza de que, bom, a gente serve ao mesmo Deus, então a gente tem a quem buscar, né? A gente tem a mesma liderança, então a gente tem a quem buscar. A gente tem as mesmas referências nesse sentido, então, tipo, tudo isso ajuda a fazer com que a gente mantenha. E eu acredito que uma das frases que eu até falei nos votos foi que, pra mim, isso que a gente vive é uma das coisas mais... Uma certeza de que Deus faz as coisas mais improváveis. Como é que eu falei aquele dia? Eu não me lembro, mas é que, tipo, tudo dá pra isso... botar um pedacinho dos votos, se quiser. Tudo parecia muito improvável, entende? Se fosse pelo nosso cálculo, 1 mais 1 não ia fechar 2 nunca. Nossa. Tanto que várias vezes apontavam, perguntavam, sugeriam, e a gente, não, bem capaz, nada a ver. E acaba que até nisso Deus faz a vontade dele, né? E hoje a gente fala, né, que a gente se ama muito mais do que a gente se amava lá no início. É verdade. Então, porque o amor também ele vai sendo construído todos os dias, né? Mas enfim, isso foi um breve resumo, assim, das coisas que a gente viveu e tem vivido até agora. Como o ministério e toda a liderança que se dispôs, né, a nos ajudar, colaboraram e foram importantes na nossa trajetória. E tem sido ainda, né? E não só na área do relacionamento, em outras questões também. Mas eu acredito que alguns pontos importantes que a gente trouxe já no nosso testemunho outra vez é que um deles é que o meu relacionamento primeiro tem que ser bom com Deus e comigo mesmo, pra gente conseguir se relacionar bem com outra pessoa. Já tem, né, os próprios mandamentos, né? A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu vou amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso me amar, me conhecer, saber o que eu quero, pra onde eu vou, ter minhas convicções. Depois, eu acho que é muito importante ressaltar que 2 metades da laranja não fecham a mesma laranja, né? 2 metades não são um copo meio cheio com o outro dentro vai continuar sendo um copo meio cheio, né? 2 copos meio cheios não se enchem, porque vai ficar um vazio no caso. Tradução, não adianta tu buscar em outro algo pra te completar. Então, antes de tu querer achar outra metade da tua laranja, seja uma laranja inteira e ache outra, pra que depois vire, né? Não sei se deu pra entender, mas às vezes a gente fica naquela, tipo assim, eu tenho um problema, eu preciso de alguém pra solucionar. Não, é tipo assim, soluciona isso. Seja uma pessoa completa e daí depois encontre outra pessoa completa também para que vocês transbordem. Tipo um copo pela metade, você pegar outro copo pela metade e botar aqui para completar esse copo, vai ficar vazio, entendeu? Essa é a ideia. Tenha pessoas que estão acima de ti, têm mais experiência contigo e que são referência para te orientar, né, e para te buscar auxílio. Não faça nada escondido dos teus pais e dos teus líderes, porque vai dar errado. Não preciso nem explicar, né? Acho que vocês já sabem. E coloque nas mãos de Deus, sabe? Confia, entrega, que as coisas vão acontecendo. Mas também não vai ser moscão de ficar sentado esperando e orando pra Deus, que as coisas não vão também cair do céu, né? Tem que levantar, vai lá, serve, mostra serviço, vai organizando a tua vida, que daqui a pouco
sei lá, teu par ideal, talvez surja em alguma dessas atividades que tu tá envolvido junto contigo. Tem uma coisa que eu ia falar, sirva. E eu não digo que sirva esperando que tu vai buscar alguém, tá? Não é pra... Não é caçar o tesouro. Não é Tinder, não vou servir para procurar alguém. Mas realmente sirva, de coração, sirva, esteja lá. Acho que os momentos que a gente mais ficou na igreja direto foi logo que a gente saiu do Joad, porque a gente fazia tudo que tinha pra fazer lá. E a gente realmente não fazia porque a gente queria buscar, é porque a gente gostava daquilo e a gente entendia que o nosso momento de fazer aquilo era esse. É o momento onde eu tinha a segurança de casa dos pais, que eu poderia ir pro Joad, que eu poderia ir pra igreja, que eu poderia servir, que eu ainda tinha força jovem para poder fazer aquilo. E com o tempo as coisas vão vindo. Então, assim, a gente não precisou procurar. Deus colocou na nossa frente, realmente isso. Então, tenha paz de que as coisas acontecem quando a gente serve a Deus. Então, exato. E por último, eu acho que tu tem que ser sincero e honesto, sabe? Contigo, com aquilo que tu quer e com a pessoa que tu tá, mesmo que seja só teu amigo, tua amiga, sabe? Tipo, seja sincero, honesto, não fica fingindo ser o que tu não é, porque se tu começar a te envolver com alguém que tu acha que é uma coisa e não é, também vai dar errado. Então, honrar aquilo que foi passado, transmitido, ensinado, vai fazer toda a diferença depois no futuro e na pessoa que vai estar do teu lado para te apoiar, te suportar e estar junto contigo na parte boa e na parte ruim também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, foi uma honra para nós. Muito obrigado pelo convite, estar aqui comentando um pouco do nossas intimidades aqui do nosso relacionamento. Nossa vivência. Espero que sirva também de testemunho ou que alguém leve algo do que foi falado aqui também, do que Deus fez com nós, na nossa vida também. E é isso. É isso. Um grande beijo.